E aí, galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre cinema, ou seja, dando continuidade já que nós iniciamos um novo livro. E hoje nós temos dois momentos importantes. Primeiro momento, nós vamos trazer a correção da última atividade que eu passei para vocês, que estava em nossa agenda. E em seguida nós vamos dar sequência falando sobre cinema, falando sobre filme, coisas importantes que fazem parte do mundo da arte visual, que é o cinema também. Então, vamos lá, trazendo informações para vocês. Primeira imagem que faz parte do nosso livro é essa claquete, e no último encontro, em nossa aula online, nosso Google Meet, eu trouxe para vocês um vídeo falando sobre a história aí da claquete, e claro, no nosso livro traz informações importantes sobre ela, né? A importância dessa plaquinha, digamos assim, para o cinema. Então, nesse capítulo nós estamos estudando história do cinema, linguagem cinematográfica. Então, vamos lá, sequência. Na última aula nós estudamos imagens em movimento, trouxemos o objetivo dessa imagem, é chamada de claquete, que é utilizado em qualquer meio audiovisual. Também discutimos um pouco o que era um meio audiovisual, tá? E ele traz um destaque que essa relação acontece principalmente no cinema. E a claquete serve justamente para registrar e informar dados aos atores, à direção e aos cinegrafistas, né? Nela escrevem-se os planos e as tomadas a serem gravadas, né? O que garante a sincronização de imagens e som. Então, toda vez que inicia-se um processo de gravação de um filme, está lá falando, trazendo, aliás, as informações sobre aquele primeiro momento do filme. Então, quando encerra aquele momento, aí se vai gravar um novo momento, ali tem novas informações para que tenha uma organização. Então, vamos lá. Nós tivemos um RA e o RA trazia algumas perguntas sobre a história da claquete. Espero que você tenha feito essa atividade e se você não conseguiu, esse é o momento de você dar uma olhada e tentar responder de fato sobre o que a história da claquete representa para o cinema. Diz assim: complete as definições escrevendo nas lacunas as palavras em destaque. Essas são as palavras: forma sintetizada, espécie de lousa, podem ser editadas, lâmpadas de LED e partes de madeira. Tá? Então essas são as palavras que vocês irão colocar embaixo nas perguntas. A primeira diz o seguinte: dizem que a primeira claquete, ou seja, a junção de duas partes de madeira com articulação, teria criado nos anos de 1920 e 1930, quando Francis William Tring dirigia os estúdios FT em Melbourne, na Austrália. Tá aí a primeira palavra. A segunda: anteriormente era muito comum as informações importantes para a cena serem escritas em uma espécie de lousa. Então, de onde essas palavras? Justamente desse quadro, tá? Você pode fazer o seguinte: você pode, a palavra que você já utilizou, você vai lá e você grifa ela, tá? Você passa um traço para mostrar que você já eliminou a primeira palavra. Depois você pode fazer com a segunda, espécie de lousa, vai lá na palavra espécie de lousa e você também faz isso com ela, tá? Vamos dando sequência. Foi então que se criou a claquete, que reunia de forma sintetizada a data, o diretor, a hora, minuto e segundo, título da cena, o take, câmera, etc. Então, todas essas informações aqui, elas estão presentes na claquete, justamente para que o diretor, para que a equipe, ela não venha perder de fato o momento da gravação. E o mais interessante é que o momento da batida que a claquete dá para iniciar uma gravação é o momento de pausa de uma cena para outra quando vai montar o filme, tá? Isso nós aprendemos na última aula. Então, houve uma evolução em 1995. Matthew Davis patenteou a claquete eletrônica com auxílio de lâmpadas LED que mostram um código do tempo que está atrelado a câmaras e parte sonora.
A batida da claquete, tão característica, pode ser dispensada, o som pode ser sincronizado depois e as imagens podem ser editadas. Então, a claquete perdeu um pouco de sua função. Todavia, os estúdios de gravação ainda fazem uso deste equipamento. Tá aí as respostas sendo colocadas baseadas nessas aqui, tá bom? Que estão no quadro. Então, se você não conseguiu resolver, pausa o vídeo e vai tentando trazer as respostas baseadas no que nós estamos colocando. Também falamos sobre o cinema, sobre luz, câmera e ação, tá? A história da claquete aí para você. E em seguida nós passamos um pouco mais à frente e apresentamos um pouco também da ideia dos irmãos, né? Dos irmãos Lumière, que eles estão presentes justamente aqui na história do cinema. Nós trouxemos aqui um pouco dessa história, o filme dos irmãos Lumière, que é justamente a chegada de um trem à estação, né, que foi apresentado pela primeira vez em 1895. E quando eu coloquei para vocês em nosso encontro, em nossa aula do Google Meet, eu apresentei o vídeo para vocês, e no vídeo falava justamente desse filme, né, e que o grande boom da história, do momento lá, é que o público... Diz o texto também que o público saiu correndo, assustado com aquela locomotiva, né? Isso aconteceu e, de fato, quando você olha o vídeo, você consegue perceber isso, que o público sai ali naquele momento, né? Há um desespero, porque eles acreditavam que o trem iria sair da tela, mas, de fato, parece que ele sai da tela, né? Projetando-se sobre a plateia. Então, é isso que seria justamente a discussão também dessa questão, que ele diz assim: você sabia que o público saiu correndo assustado com aquela locomotiva de verdade, que parecia sair da tela, projetando-se sobre a plateia? Então sim, nós acompanhamos, nós vimos um pouco sobre isso, beleza? Vamos lá, o Interação diz assim: você já assistiu a algum filme que o assustou muito? Viu alguma cena que parecia real? Ou um filme 3D que realmente deu a impressão de que as pessoas ou objetos iriam tocar em você? Agora, imagine quem viu o filme A Chegada de um Trem à Estação. Naquela época, ninguém ainda tinha visto uma imagem filmada em movimento. Isso é muito interessante, você perceber que um período, no ano de 1895, não existia nada que tivesse uma relação com o cinema e de repente surge, é óbvio sim que vai espantar as pessoas. Então reúnam uma equipe para pesquisar mais esse filme. Depois, com a câmera que tiverem disponível, façam filmagens simples de um trem ou de um carrinho de brinquedo indo em direção à câmera, chegando bem perto do espectador. Mostrem o resultado do trabalho restante da turma. Bem, vocês podem usar a claquete confeccionada mesmo que o vídeo tenha apenas uma cena. Então vocês viram aí, tá? Essa ideia que poderia ser feito essa imagem, só que como nós não estamos em sala, é inviável que vocês façam isso em casa, tá? Então vamos ver agora, tá, esse vídeo, que é justamente a chegada de um trem à estação. Você que não teve a oportunidade de assistir a aula, nós vamos agora ver esse vídeo, tá bom? Então preste atenção aí. Aí a imagem justamente trazendo essa discussão em relação ao trem e em relação aos irmãos Lumière, que fizeram essa proeza, né, que é o cartaz do filme, tá? Fizeram essa proeza em 1895, assustando e iniciando um novo processo do cinema. Isso é bom porque hoje nós temos cinema 3D, cinema que está evoluindo, cinema 4D, né? Então o cinema está sempre à frente do seu tempo, tá bom? Bom, nós ficamos por aqui, nós vamos agora
para a nossa aula de hoje, trazendo informações importantes sobre o cinema, né? Sobre o cinema. Espero que você que está aí assistindo fique atento a essas informações. Então vamos lá. Bem, cinema, fábrica de recriar vidas. Esse tema já chama a nossa atenção. Eu quero que você pense bem sobre esse tema e você vai compreender por que esse título, cinema, fábrica de recriar vidas. Porque nesse momento o cinema tem uma responsabilidade grande de trazer algo que é parecido com o real, tá? Então, por essa razão que o cinema é justamente o espaço para recriar vidas. Então, vamos lá, trazendo aqui essas informações. Os franceses Auguste e Louise Lumière são conhecidos até os dias atuais como os pais do cinema. Então, se eu fizer uma pergunta para você em outro momento ou alguma atividade, você já vai conseguir compreender que esses franceses, Auguste e Louise Lumière, os irmãos, tá? Aqui um e aqui o outro, foram conhecidos como os pais do cinema. Em 1895, eles criaram a primeira película da história da arte cinematográfica ao colocar sua câmera na porta de uma fábrica e filmar trabalhadores saindo dela. Também é uma imagem que é muito forte e você consegue perceber a época, né? Era uma proeza, foi um momento histórico, por isso que eles são chamados de pais do cinema. Um ano em que a tecnologia ainda não estava tão forte, né? Eles trouxeram algo que mudou a história da humanidade. Hoje o cinema é um dos maiores meios de arte que fatura, né? O cinema, digamos que é o que mais fatura no mercado. Então, nós temos aqui o início de tudo, que foi no ano de 1895. Vamos lá, continuando. O objetivo, ele vai dizer, era produzir um aspecto do dia a dia, porém essa atitude revolucionou a nossa sociedade, né? Impactando os cidadãos daquele período. Os jornais da época descreveram essa invenção como a máquina de recriar vida, e todos ficaram fascinados com a possibilidade de se registrar um fragmento da realidade por meio de imagens em movimento, tá? Então você está vendo aí que eles colocam justamente essa ideia, né? Os jornalistas disseram que descreveram justamente que era a invenção, a máquina de recriar vidas, porque eles gravavam e ali saíam aquelas imagens. Então, nós temos aqui a imagem de um selo impresso em Cuba, que mostra os irmãos Lumière, né, 1892, 1954 e Louise, 1864 a 1948. Então já vem uma pergunta para vocês, que é a seguinte: caso você fosse filmar uma cena do cotidiano, qual seria e por quê? Hoje, diferente desse período, nós temos uma infinidade de mecanismos que podem facilitar uma filmagem, né? Você tem essa condição de filmar através do seu celular, através de uma câmera profissional, enfim, você tem meios diferentes do que se tinha nessa época, diferente do que tinha em 1895, diferente do que os irmãos tinham com material nessa época. Então a pergunta é, caso você fosse filmar uma cena do cotidiano, qual seria e por quê? Então eles filmaram os trabalhadores saindo de uma empresa, né? Justamente está aí a foto, né? A foto dos trabalhadores, que foi do ano de 1895. Também é importante frisar aqui a ideia da fotografia, né? A gente tem aí um registro histórico, cultural, social da humanidade do ano de 1895. Aqui você consegue perceber vários fatores importantes na evolução do homem, né? Você consegue perceber a forma como o homem se vestia, você consegue perceber o espaço onde ele estava inserido. Já o homem começava o seu processo de relação com a fábrica, e tem todo um contexto. Então é interessante essa filmagem que os irmãos fizeram justamente para que eles pudessem trazer aquilo que era o cotidiano. Então os primeiros filmes produziam cenas do cotidiano que aos poucos deixaram de ser interessantes, pois não contavam uma história, não exigindo dos espectadores nenhuma imaginação. Assim, os irmãos Lumière deram origem aos primeiros documentários e aos noticiários.
Isso é muito forte hoje. Você consegue encontrar canais de TV que o dia todo tem notícias, informações e também alguns canais que vão passar o dia todo documentários, tá? Vamos lá, dando sequência. Mas o cinema como espetáculo que seguisse o modelo do teatro só foi possível por Georges Méliès, que além de filmar documentários atuais, para a época criou as primeiras películas que ultrapassaram a marca de 15 minutos. Méliès recriou no cinema personagens históricos como Joana d'Arc, personagens de romance como Robinson Crusoe e Gulliver. Ainda produziu histórias fantásticas, sendo creditadas a ele a filmagem e a direção dos primeiros filmes de ficção científica como A Viagem à Lua e A Viagem Impossível. Para produzir esses filmes, ele utilizou maquetes e diferentes truques visuais. Na época era bem complicado, mas aqui a gente já sai na frente em que houve os primeiros filmes de ficção científica, tá? Esses filmes que tiveram como nome como A Viagem à Lua e Viagem Impossível. Isso é justamente de grande importância, tá? Então aqui nós temos uma interação para a gente encerrar nossa aula, que diz assim: escolham ou criem uma história que deverá ser filmada. Para compor cenas, utilize bonecos, maquetes, brinquedos, etc. Coloquem papel celofane na frente da câmera para fazer aparecer e desaparecer diferentes cores. Assim vocês criarão um vídeo interessante que vai fugir do tradicional. Essa seria a proposta, mas como não é viável, é interessante que você pesquise um pouco mais sobre o mundo do cinema, que você estude um pouco mais acerca desse assunto, né, sobre o cinema, sobre documentários, sobre gravar pessoas. Isso sim é a história do cinema. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo encontro. Valeu!